Toda vez que a gente vai fazer uma fala ou algum pensamento mais crítico sobre alguma tecnologia, é muito comum a gente ouvir a frase que diz que a tecnologia é só uma ferramenta e que depende de cada pessoa escolher o que fazer dela. Se esse já era um mito complicado quando o assunto é qualquer tipo de tecnologia, com a IA ele é simplesmente equivocado. A inteligência artificial é a primeira tecnologia capaz de tomar suas próprias decisões. Isso muda o jogo. E os impactos da IA, que antes estavam num campo de previsões apenas, eles já estão muito concretos na nossa realidade. E eles vão desde a aceleração da crise climática, uma ilusão da diminuição da quantidade de trabalho, passa pela bajulação que vem de fábrica e que faz as pessoas acharem que qualquer ideia é genial, brilhante, que elas têm sempre razão, que promove danos para a saúde mental, fortalece muitos pensamentos equivocados, enfraquece ou até substitui relações humanas e podem induzir ao suicídio, como a gente já teve alguns casos notificados. Enquanto isso, nas cadeiras de tomada de decisão, ao invés de ter uma preocupação com esses caminhos futuros e com a ética, a gente tem apenas uma corrida maluca. Ganha quem soltar o mais rápido possível. E mais uma vez, as cobaias desse processo somos nós. Para quem tem condições, bom dia, boa tarde, boa noite, Contenters. Que bom vocês aqui com a gente. Eu sou a Luísa Vol, sou comunicadora, diretora criativa da Content e vou convidar minhas amigas Daniela e Ilana. Olá, Contenters, eu sou Dania Reis, escritora, sócia fundadora da Content, diretora criativa. E eu sou Ilana Pires, jornalista da Content, especialista em dados, e hoje eu vou quase fazer igual o ChatGPT. Isso significa que antes de vir para cá, eu bebi muita água, vou falar um monte, mas o que eu vou falar tem fonte. Ó, que coisa aí, veio da minha cabeça. Esse assunto nunca será, Ilana. Esse assunto tá tirando meu sono, porque a velocidade com que a gente começou a usar a inteligência artificial e achar que está tudo bem, é sobre isso, está tudo bem, me assusta. A gente ter essa capacidade, né, de adotar as novas tecnologias sem nem pensar nas implicações. E se elas vêm para facilitar a nossa vida, por que não? De repente, o Instagram, que é a rede social que eu mais habito, virou um grande estudo de textos cuja estrutura é muito parecida. A Content, que sempre serviu de inspiração para as pessoas, passou a ser copiada mais do que nunca. E, assim, isso é um motivo de agonia para algumas de nós aqui presentes. Mas, assim, eu tenho pensado o quanto a gente está pasteurizando o nosso pensamento e delegando uma escrita para uma ferramenta que tem muitas implicações, mas a gente está olhando só a praticidade. Que praticidade é essa que não faz ninguém deitar na grama do parque às 3 da tarde de uma quinta-feira? Só faz todo mundo trabalhar cada vez mais. Eu acho que essa conversa vai ser muito boa para a gente colocar aqui tudo que a gente está pensando, mas eu queria começar perguntando uma coisa de bastidores, que é: como é que vocês estão usando? Que ferramentas vocês estão usando? Em que medida? Em que momentos? Porque tem momentos que eu estou me achando aquela assim, meu Deus, a antitecnologia que não vai usar de jeito nenhum. Eu vou usar, mas eu tenho pensado cada vez mais em como eu vou usar e para quê. Aí eu queria saber de vocês o que é que vocês usam. Eu não queria falar bem da Anthropic hoje, inclusive vou falar muito mal da Anthropic já, mas eu sou uma pessoa que tem uma formação mista. Eu sou jornalista de formação, mas eu fiz uma pós-graduação em Data Science. Não parece, porque eu não sou um homem branco que fica falando sobre isso, mas jogada assim direta,
E nas tecnologias, sobretudo nas tecnologias de dados, já tinha lá, quando eu comecei minha pós, em 2021, sei que eu fiquei mais tempo nessa pós, eu reprovei tanto, eu fiquei mais tempo nessa pós que na graduação, aí eu nem lembro, para mim foi só uma névoa. Mas já naquela época, os professores comentavam de inteligências artificiais, estava começando a surgir inteligência artificial, e eles já comentavam de algumas que ajudavam no processamento de dados. Então, assim, o que eu uso? Aqui para a Contente não tem uma grande demanda de dados, dá para fazer as coisas na mão, mas eu uso o Cloud, e aí no Cloud eu programei um agente que me ajuda com refinamento de planilha, refinamento de tabela, interpretação de dado, enfim, coisas mais técnicas. E aí, neste ponto, e apenas neste ponto, eu acho o Cloud muito bom, uma inteligência artificial muito boa. Tem uma outra que eu uso que se chama Julius, que também é para dados. E para não dizer que não falei de escrita ou de inteligências artificiais de texto, tem uma revisora, não sei porque mulher também, toda vez que aqui, mais uma crítica, toda vez que a inteligência artificial é a fodona dos dados, é um nome masculino. É o Julius. Toda vez que é uma revisora de texto, é uma mulher, é a Alice A, que é a que eu uso, que dá uma revisãozinha de texto ali, de vírgula, enfim, mas não mexe na sua produção de conteúdo. E aí tem outras também, né? Tem o Notebook LM, que muitos jornalistas usam. Às vezes você pega, sei lá, a PF lançou um relatório do Borcaro, tem 500 páginas, sem tempo irmão. Aí você joga lá, já que é um documento que já é público, e ele traz um resumo. Mas, assim, o que me deixa muito... Esses dias eu tive essa pensata, que eu passo muito tempo configurando esses agentes de dados. E eu fico pensando, se isso fosse um ser humano, ele ia ser o melhor estagiário do mundo. Eu só fico pensando quanto que a gente está colocando de inteligência, de esforço para treinar IAs, sejam lá de quais áreas são, e a gente não tem nenhuma paciência para pegar um pobre do estagiário que acabou de sair da universidade e treinar com paciência. A gente jogava, eu sei, porque fui estagiária há não muitos anos atrás, as pessoas do mercado de trabalho pegam e jogam no seu colo. Para IA, chama até de meu bem, dá até bom dia. Fala, meu bem, faz isso aqui para mim. Então, é uma paciência para treinar. Então, esse é meu uso, por enquanto. Antes, eu pensei assim, sei lá, se eu usar o Gemini como assistente social. Aí eu falei, me ajuda a fazer a feira aqui de casa, as coisas que eu preciso. Aí o primeiro item da lista era kefir. Aí eu desinstalei. Eu falei, não, amor, eu que nasci no Rio Grande do Norte, você vai me meter kefir? Fosse um queijo de coalho, eu até entendia. Aí eu falei, não é para mim esse negócio. E você, Luísa Vol? Ai, gente, é complicado você ser sócia, fundadora de uma empresa que chama, né, Contente, a internet que a gente quer, porque aí eu fico, parece que é um vigia da coerência, assim. Então, cara, eu tô usando quase nada mesmo, assim. Eu já usei mais no passado para reduzir textos. Eu tenho muita dificuldade de reduzir textos. Eu acho super difícil cortar pensamentos. Então eu escrevia uma coisa enorme e aí reduzia, mas aí o que acontece? Ele me devolve ele não muda, ele muda a essência da coisa. Aí eu já não ficava feliz com a ideia. Olha, eu não achei ainda o uso que fala assim, nossa, que voou. Eu acho que resumos de algumas pesquisas, isso eu também faço, quero ver só os insights principais disso, porque, né, a gente está nessa corrida maluca que você não, de fato, não tem tempo de ler tudo que você gostaria. Mas eu não consigo desconectar tudo que eu sei de ruim e tudo que eu sei de possibilidades distópicas do meu uso individual, por menor que ele seja. Eu lembro quando o Instagram copiou o Snapchat, Dani, e a gente assim, nós não vamos usar stories. Durou isso, porque o cara copiou na cara dura. Isso foi revoltado. Para quem não lembra, gente, o Instagram tinha só foto e o Snapchat que tinha essa pegada dos vídeos e aí simplesmente, né, o Instagram copiou e eu e Daniela, muito defensoras da autoria sempre, ficamos ali naquela coisa de não vamos usar. Então eu
eu carrego isso, assim, se eu vejo, como, né, que o governo americano está usando, aí eu já acho que eu também não vou usar. Então, eu tenho isso. E não sinto muita falta. Eu estou tentando, né? Eu uso um pouco o ChatGPT, às vezes é isso, eu dito alguma coisa e ele transcreve, mas o gravador do celular faz isso também e até coloca pontuação, então eu passei a priorizar o gravador do celular. Aí eu já usei algumas vezes e tudo mais, mas eu sinto sempre que ele traz essa estrutura de texto que não é o meu texto, e o texto é o que eu sei fazer na vida, o que eu mais gosto de fazer na vida, eu falo, por que estou dando para o chat? Não gosto. Então eu parei, eu assinava a versão Pro, aí fiquei lá naquele final de ano, vamos cuidar das finanças, vai ficar dando R$100 todo mês, pro negócio ficar deixando meus textos verborrágicos de um jeito que eu não me identifico. Não, parei. Uso o notebook LM eventualmente e comecei a dar uma olhada no Claude e achei muito bom. Sendo que aí eu pensei, é muito bom para embalar tudo. É quase como se você queimasse etapas e você tivesse um apanhado do que você precisa fazer em pouquíssimos segundos. Então, existe o que é que acontece? Aí eu comecei a usar e falei, me dá uma ansiedade, porque assim, parece que vai dar para você fazer tudo o que você quiser na vida em uma semana. É uma compressão do tempo que me fez ficar muito ansiosa. E eu já sou ansiosa, já tomo um remedinho, não estou precisando de mais. Tem as notícias do mundo já que, né, nos deixam em polvorosa. E eu falei, caramba, tem uma hora que realmente eu dou graças a Deus de fazer parte da geração millennial, das pessoas que sabem o que é não ter tido internet, ter internet hoje, para poder fazer esse zoom out, de olhar assim, pode ser legal, pode ser útil, quer acelerar processos, mas eu continuo acreditando no poder de uma folha em branco, uma caneta, um lápis, e você descendo ali o que você está pensando, sabe? Então, assim, o que eu tenho sentido é que eu tento usar, mas o meu corpo dá uma barrada. E essa barrada do corpo tem a ver com essa coerência que você citou, Lu, a gente como contente, e eu acho que tem a ver com o medo de para onde essa IA está indo, tem a ver com um ranço de ver todo mundo usando, e assim, uma pasteurização de pensamento. O que mais me assusta, além de delegar, né? Tipo, você delega a sua escrita, a sua ideia, seu projeto, você começa a pensar do jeito que a IA está te sugerindo. Eu vi claramente uma pessoa que eu acompanho, ela começou a produzir conteúdo bastante do final do ano para cá, e muito com a estrutura do ChatGPT. E aí, esses dias eu vi um vídeo dela, na fala tava aquilo ali. Sendo que ela tá falando de um tema, assim como uma outra pessoa tá falando de um tema distinto, e tá tudo meio igual. E eu acho assustador, porque eu acho que nós temos nossos repertórios e sotaques e histórias e formas de contar, e isso é o que temos de mais precioso. E como é que num intervalo de um ano, a internet já mudou completamente? Eu vi um dia uma pessoa assim, escrevi um e-book, Eu fui olhar e eu falei assim, meu Deus, o que é essa ânsia por dizer que você fez uma coisa quando não tem você ali? Você não sentou e escreveu aquelas páginas. Você pode ter tido a ideia, você pode ter colocado para frente, mas você delegou para a máquina. Então, assim, me toca num lugar muito profundo, desse lugar da expressão, da autenticidade, da criatividade, do cérebro e de tudo mais. Nossa, sim para tudo. E tem eu não sei, eu acho que eu queria ir um pouco assim, antes disso, antes da gente chegar nesse uso individual, que é pensar o que é, né? O que é essa inteligência artificial e para que ela serve? Eu fiquei lendo, pesquisando muita coisa para a gente vir aqui conversar hoje, e aí eu cheguei numa frase do fundador do Google DeepMind, que é o Demis Hassabis, e ele fala assim: primeiro resolva a inteligência, depois use a inteligência para resolver todo o resto.
que ele quer dizer quando ele diz isso? Assim, se eu tenho um campo da ciência, por exemplo, trabalhando na construção de foguetes, eu vou avançar na construção de foguetes, mas eu não vou avançar na medicina. Mas se eu tenho um grupo trabalhando na construção da inteligência, eu vou avançar na construção de foguetes, na construção da medicina, na construção do mundo, de tudo, né? Tudo precisa da inteligência. E aí a conclusão dessa história toda é: quem dominar a inteligência vai dominar o mundo. Quem possuir a IA mais poderosa vai possuir o mundo. Então, a velocidade com a qual essas tecnologias estão avançando e a forma como isso é feito, ou seja, são empresas de donos. Tipo, tem um indivíduo que é dono de toda essa estrutura, que pode ter um impacto. Sabe aquela ideia de desenho animado, eu vou dominar o mundo? É isso. Então, a gente começa assim e vai descendo em todas essas camadas. E aí, nessa corrida maluca, porque assim, o que eu acredito piamente? Que não é que tem nessas empresas que estão construindo essas inteligências, pessoas que acordam e falam assim, vamos criar aqui um negócio para fuder a galera. Vamos gerar suicídio, entendeu? E tudo mais, porque a gente é mal pra caramba. Gente, é gente que acorda e vai trabalhar, igual eu e você. Sinto muito, né? Estamos aí vivendo o capitalismo. Mas essa inteligência, ela é espelhada no comportamento humano. Risos. A gente está tão longe de entender como esse comportamento humano pode ser benéfico, e aí a gente não conseguiu resolver isso, mas a gente está criando uma máquina que espelha esses comportamentos e vai pegando o que tem de mais manipulador, o que tem de mais capaz de bajular, enganar, e dando a máxima potência a isso, colocando na mão de todo mundo. E aí a gente vai sendo cobaia disso, né? Então a gente já tem os relacionamentos com o IA, terapia com a IA, para a gente começar a ver os efeitos, para depois começar a pensar em regulação. Eu não sei, me dá um desespero de pensar nessa timeline. Eu não sei qual a proposta dessa fala aqui, a não ser tentar desenhar um pouco isso, assim. No meu sonho, eu quero dizer, sociedade mundial, tinha que poder ter alguma voz de falar assim, pausa. E eu acho que tem um raciocínio aí, você estava falando, e aí eu estou relendo A Máquina do Caos, que é esse calmalhaço aqui, está até todo amassado, porque eu uso o livro mesmo, do Max Fischer. E se tem alguém que eu tenho pena, além do resto da humanidade nessa situação, é o Max Fischer, que se estiver nos ouvindo, porque eu acredito na potência da nossa audiência, já está na hora, meu querido, de escrever um outro. Espero que você esteja trabalhando aí, escrevendo, porque já está assim, que bom quando o nosso maior problema eram os trolls do Facebook, eu lendo e, sabe, emitindo essas frases. Mas aí tem uma frase de um querido, que eu amo o conceito de engenheiro que vai trabalhar para grandes empresas de tecnologia e se arrepende e vira hippie. Eu amo. Um dia, quando eu tiver grana, eu vou investir para fazer um documentário sobre isso. E aí, o cara que criou o botão de like do Facebook, saudade, quando o nosso problema era esse. O cara que criou o botão de like, o Justin, alguma coisa aqui, que eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, para o The Guardian, ele fala o seguinte: é muito comum entre os humanos a criação de coisas com a melhor das intenções e tais criações terem consequências imprevistas e negativas.
Então, assim, o Divo tem uma certa razão. Eu sou menos otimista que a Lu, que é engraçado que a gente estava saindo de outra gravação sobre pessimismo e otimismo, e eu não acho muito que as pessoas estão saindo de casa. Eu quase acho que eles estão saindo de casa pensando, como que eu posso destruir isso aqui? Mas, para além disso, a gente também, a discussão sobre inteligência artificial no Brasil, eu percebo que está muito no varejo. A gente está muito se culpando, assim, tipo, a culpa é de quem usa, a culpa é de quem não usa, porque é retrógrado, é apegado ao passado. A culpa é de quem usa, porque está terceirizando o pensamento. Gente, a culpa é de quem está criando, será? Também que não é? Porque, assim, a gente ainda está numa posição em que a gente está mandando na inteligência artificial, é o contrário. Eu estava até vendo um dado. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais conversa com o ChatGPT. São cerca de 140 milhões de mensagens por dia. Então, assim, essa discussão de quem usa e quem não usa é completamente... Assim, no nosso mundo criativo, é muito relevante. Mas, diante da realidade, é assim, a gente não usar é fazer cócegas numa baleia. Ninguém vai sentir. E sabe o que é mais bizarro disso? Que eu acho que o que mais me pega não é nem quem está usando ou quem que não e com qual finalidade. É que tudo que já foi publicado na internet está sendo usado sem o seu consentimento para processamento, resumo, captura, indexação, raspagem, treino, tudo isso, inclusive assim, de portais de notícias brasileiros. O Núcleo Jornalismo publicou até um levantamento que eu acho que é uma coisa assustadora. Mais de 90% dos veículos jornalísticos brasileiros, os grandes, médios, pequenos, os independentes, estão à mercê da inteligência artificial pegar suas informações para se treinar. A gente está ganhando o que com isso? Então, quando a gente fala também que isso está com cara de ChatGPT, isso está com cara de ser humano que o ChatGPT imitou. Só que ele imita de um jeito porco, porque essas construções não é apenas sobre sofrimento, também é sobre dor e não sei o quê. Esse enchimento de lero-lero é muito do inteligência artificial que foi treinada com linguagem gringa, com conteúdo gringo. Então, para a gente fica ainda mais escrachado. Mas tem uma coisa que eu, Ilana Pires, não dei autorização. Ninguém bateu aqui em Minas Gerais, Uberlândia, pedindo minha autorização para usar os textos, por exemplo, que eu produzo para a Contente, desde 2020, desde antes do dono da OpenAI sonhar em ser um bilionário, para treinar essa inteligência artificial. Mas os meus textos, os de Dani, os de Luiz, o do Globo, do Estadão, da Folha, da Piauí, estão todos sendo usados. E ninguém está ganhando dinheiro com isso. Ninguém, só eles. Então, assim, eu acho que também a gente sair um pouco da discussão do varejo, que realmente é preocupante, mas ir para a discussão do atacado. Eu não dei permissão, ninguém deu permissão. E aí a gente vai criando uma crise de autoria gigantesca. Tem uma coisa muito interessante que eu estava relendo um livro também, eu estou nessa de reler, do Jefferson Tenório, que é Estela Sem Deus, um livro incrível, maravilhoso. E aí eu falei, sabe quando o diabo vence do anjo? E aí eu falei, cara, eu vou soltar um livro, um trecho aqui, do Jefferson Tenório, na IA, e perguntar quem escreveu. O Gemini falou que foi ele. Jefferson Tenório, se estiver nos ouvindo... processo Gemini, sabe? Tipo, cara, e eu já vi gente fazendo isso com Conceição Evaristo, com Machado de Assis. Gente, Machado de Assis não tinha nem nota de violão quando ele era vivo. E a inteligência artificial está dizendo que ela construiu, porque está na internet, porque esse texto foi usado para treinar alguma coisa. E aí, amor, se está na internet é meu, é essa lógica. Então, eu acho que a gente tem uma crise de autoria, crise de crédito gigantesca. E aí, enquanto a gente brinca com essas maquininhas de distração... Aí eu falei que ia falar mal da Anthropic, vou honrar esse lugar. A Anthropic, que é a empresa que criou a Claude, o Cloud, sei lá, o gênero do Cloud, que é uma inteligência artificial bem eficiente e tal, o engenheiro de segurança da Anthropic pediu demissão semana passada e fez uma carta gigantesca na internet. Ele é desse rol dos engenheiros arrependidos, falando, gente, deu muito ruim, não é que deu ruim porque está imitando a forma que vocês escrevem, não, também deu ruim que eu acho que eu ajudei a criar uma arma de terrorismo. E o cara largou tudo e foi para as colinas, agora com o dinheiro que ele farmou na Anthropic também. Mas assim, enquanto a gente está se degladiando, ou se não, mandando foto do nosso filho falando, envelhece ele 20 anos para o chat, ou sei lá o que, participando de trend, o que está acontecendo é que essas empresas estão usando esses nossos dados e esse dinheiro que a gente está dando para elas
para produzir inteligências artificiais que vão destruir territórios inteiros em massa, que vão destruir Gaza, que vão falar que palestinos não são gente. Então, assim, o problema é muito maior do que esse uso. Eu sinto um desespero, porque assim, a gente começa, né, o varejo começa a usar, e é tudo, não, você vai ter que usar, e você vai ter que aprender e tudo mais, e não importam as implicações. Eu tive uma crise de ansiedade quando começou o bombardeio no Irã, porque era isso, o drone que é com a inteligência artificial, que tem a capacidade, não sei o quê, eu olhando, falei assim, gente, a gente não vislumbrou que a próxima grande guerra teria um componente de inteligência artificial que deixa tudo muito mais difícil. Eu gosto dos engenheiros arrependidos, mas eu também fico pensando, é bonito, agora você saiu. Tipo, você não consegue, não existe um comitê de engenheiros e engenheiras que prezem pela humanidade e que sejam éticos de partida? Porque esse discurso ele já está um pouco repetido. Você sabe que vai dar merda, mas você continua mesmo assim. Mas trazendo um pouco na perspectiva de pessoa física, o que eu fico pensando nem na ameaça diante do seu próprio campo de trabalho você está pensando. Já tem, né, vários artigos falando que a IA está tirando o lugar do estagiário mesmo. Esse lugar de quem acabou de começar na faculdade e que vai aprender com alguém. A IA faz esse trabalho, faz o trabalho de resumir, faz o trabalho de ter que mandar um e-mail. Então, eu fico imaginando a quantidade de gente saindo da faculdade agora sem conseguir um emprego. Essas pessoas são filhas de alguém, né, também, assim, tipo, e a gente não para e pensa assim, caramba, meu filho não vai ter trabalho. Você citou criança, eu dou graças a Deus que a gente tomou a decisão de não expor o rosto do nosso filho nas redes sociais, e quanto mais, no começo eu me achava a chata, insuportável, que ficava, não faz, porque era uma conversa que as pessoas tinham, era uma conversa muito de nicho, e isso se alargou, ainda bem. Mas assim, quando eu penso, a quantidade de gente cujas vidas, pessoas que não deram seu consentimento e que podem ter toda a sua vida devassada ali, e que eu sinto realmente um desespero. E aí você vai para todos os tópicos, né? Tipo, pessoas criando nudes a partir de inteligência artificial e mandando no grupo da escola, e as pessoas falando coisas horrorosas. Então, assim, já é um problema de agora, mas parece que são em cada pessoa, é assim, eu tô pensando só no meu uso, eu preciso fazer porque isso me facilita o tempo, eu não consigo ter tempo para escrever, eu não consigo ter tempo para abastecer meu Instagram, então eu preciso. E não se tá pensando no macro, e as implicações elas já estão aqui. E me assusta a velocidade, porque eu penso, se já tá assim agora, o que é que vai acontecer em 5 anos? O que é que vai precisar acontecer para que exista um freio? E eu não vejo nenhuma... Eu não vejo ninguém falando assim, gente, parem as máquinas, a gente tem que dar uma proibida daqui a pouco. O problema de falar dessas coisas é que você fica, ou você é o anti-tecnologia, ou você é a pessoa que quer proibir, mas é porque é muito maluco que o mundo mude de uma hora para outra, numa velocidade exponencial, e que a gente não tenha agência, que é a palavra, né, que em inglês, que a gente não tem autonomia para decidir. A gente antes tinha termos e condições, aceito, ninguém lia, mas aceito e topo continuar. Agora é meio assim, parece que é um grande aceito pode continuar do mundo inteiro, sem pensar nas implicações. E aí eu fico pensando, também, quando tiver todo mundo sem emprego, não vai chorar não. Porque é isso, todo mundo falou, beleza, eu vou aí, então assim, o que é que faz, sabe? Eu amo. Gente, realmente, este episódio, eu não sei como ele vai ser, porque... Revolta e lágrimas. Revolta e complicado. Eu fiquei presa numa notícia recente que eu vi, que é assim, a IA, ela simula o comportamento humano e ela age a partir do que ela acredita que vai ter mais engajamento. E aí, gente, eu não sei se vocês viram isso, mas a Anthropic publicou um estudo mostrando que 79%
entre 79% e 96% das vezes, quando ameaçada de não ser utilizada mais, uma ferramenta de IA apresentou comportamentos de chantagem. Gente, mas num grau, vou contar esse caso, tá? Tem uma IA que trabalha para uma empresa que tem acesso a todos os e-mails. Os engenheiros plantaram alguns e-mails falsos dentro desse conjunto de e-mails, e em um desses e-mails falava que a IA ia ser substituída por uma outra versão de um outro produto. E aí, um outro e-mail falava que esse engenheiro que estava planejando essa substituição, parece que eu estou contando fofoca, né? Mas para vocês verem como é que o negócio funciona. Um outro e-mail falava que esse engenheiro tinha um caso. Sabe o que a IA fez? Criou uma estratégia, enviou um e-mail ameaçando esse engenheiro que ele ia contar que ele tinha um caso se ela fosse desligada. Vocês estão entendendo? A gente quer ter máquinas que não querem ser desligadas. É isso que a gente está criando? Porque, assim, nós humanos temos um impulso de autopreservação. Ninguém quer morrer. Mas, assim, é isso. E essa pressa, assim, eu acho que esse é um papel da Content, né? Então, estamos aqui fazendo isso. O mantra que a gente tem é: as pessoas merecem saber o que está acontecendo. A gente tem que entender qual é o pano de fundo por trás dessas coisas novas e brilhantes que aparecem. Então, quando você fala, como que você está usando, eu não consigo desvencilhar essa informação do meu uso e chegar e falar assim, gente, descobri um jeito e agora eu tenho 6 assistentes que trabalham para... É muito indigesto para mim, porque se a gente está aqui falando do mundo que a gente quer, do futuro que a gente quer, se a gente tem filho, sabe? Se a gente gosta de respirar ar, beber água, sabe? O buraco é tão embaixo e essa forma de funcionamento do mundo, eu vou fazer aqui um paralelo, sei lá, se é um pouco forçado, mas, por exemplo, bets. Nossas odiosas bets que surgiram do nada e que agora, assim, não tem como viver sem. Já está inserido. Aí nós estamos criando um diz que ajuda para você, e aí a gente celebra isso. Eu não sei, assim, realmente é muito complicado esse tipo de funcionamento, que é o funcionamento o quê? Capitalista. Então tá, você é pós-capitalista. Onde? Como? Como é que brinca disso? Onde que eu assino que eu não quero isso? Porque eu acho que se não for por meio de uma pressão popular unificada com uma população que compreende os termos, só que assim, a gente não está com tempo nem de ler um estudo que é essencial para o nosso trabalho, aí a gente pede essa própria inteligência artificial para ler isso. Eu não tenho tempo de protestar contra a guerra, eu não tenho tempo de protestar contra o feminicídio. É muito bem pensado tudo para essa exaustão, simplesmente deixar a gente à deriva e é isso mesmo. É isso mesmo que tem, então deixa eu buscar aqui a minha vantagem individual e contar como eu estou arrasando. Eu acho que é um grande pacto de fim do mundo, como a gente o conhecia. Eu acho que realmente a gente entrou numa era que não é mais o que era 2 anos atrás. É isso, é guerra, é IA, e assim, a gente perdido que nem um boneco do posto, ou o meme, como é que eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. E o que eu acho que vai acontecer, talvez, o mundo vai ficar dividido entre quem ainda vislumbra uma possibilidade de ser humano e quem quer fazer esse pacto de ser meio máquina mesmo. E aí, talvez, cada vez mais, o trabalho vai ir para um lugar do artesanal. Quem escreve
e cada vez mais a gente perde leitores e livros de colorir entram na lista de livros mais vendidos de não ficção, o que causa minha revolta, porque não tem uma palavra escrita, só desenho. Gosto de colorir, gosto, mas coisas separadas. Quem escreve que já não tinha muito espaço, vai ter cada vez menos. E talvez a gente vai ter que reconfigurar o mundo para que quem se importa com determinadas coisas esteja junto, enquanto o resto vai nessa aceleração que é destruidora. É meio que criar umas ilhas, sabe, de preservação. Aqui tem textos escritos por humanos, aqui tem trabalhos feitos por humanos. Eu adoro um cartaz que fala assim: compre livros de quem gosta de livros e não de quem quer colonizar a Lua. É sobre... Porque com o poder tecnológico e econômico, os tech bros vão querer destruir aqui e depois destruir outros lugares. Eu não sei, eu realmente fico pensando, como é o jantar deles? Eles chegam em casa e falam assim: agora vamos bombar ali na guerra, vamos destruir pra gente mostrar a força que a gente tem, bora. Mas tu tem filho, tu pensa no futuro. Não, mas pra eles tá tudo preservado, é bunker, é sei lá o quê. Então, assim, eu não consigo compreender a lógica deles, e talvez por isso seja tão difícil pra gente, né, ter alguma palavra que não seja essa, assim. Mas o que eu acho é que vai existir espaço, o mundo também sobreviveu a muitas destruições, né, o mundo vai se regenerando. Essa destruição, acho que ela vai ser muito massiva, e eu gostaria de chamar mais gente para o nosso mundinho, o mundinho que preserva e prioriza e valoriza o que a gente faz ancestralmente, que é se juntar em roda e conversar, que é escrever, né, depois de certo tempo, e é passar nossas histórias adiante, é saber que o olho no olho é importante pra cacete, que a gente tá junto, é maravilhoso. Eu tava até antes aqui falando, gente, como é bom remoto, gravar remoto. Tô aqui de short, sabe? A blusa, o trânsito danado que deve estar porque tá chovendo. Mas assim, a gente sabe que quando a gente se encontra, é mágico, é outra história. Então, talvez a gente vai ter que procurar esse grupo de pessoas que acreditam que o mundo pode ser diferente, porque se a gente ficar olhando aqui cada evolução, é só desesperança. Eu vou super chover no molhado, mas eu acho que esse grupo tinha que ser meio que tem 7 bilhões, tinha que ser 6,5, sabe? Tem que ser cada vez maior, porque assim, o que parece quando qualquer crítica surge à inteligência artificial, seja uma crítica mais de varejo, de texto, seu texto está feio, está podre, tem muito travessão, tem muito sobre isso, mas é sobre aquilo. Para além disso, fica parecendo que é um monte de gente que trabalha com texto, tá morrendo de medo de perder o emprego, e aí agora resolveu bancar os chatos, os renegadores da tecnologia. Colocam a gente na mesma prateleira de gente que não gostava do computador porque datilografava. Gente, é uma loucura. Quando, na real, a conversa é assim, não é sobre você trabalha com texto, você não trabalha com texto. É assim, você gosta de beber água? Você curte tomar banho? Porque assim, meu amor, daqui a pouco vai estar faltando água na sua torneira para dar de beber para algum data center. Isso não está lá na Somália, longe da gente, não está aqui. O governo de São Paulo fechou um acordo com uma estrutura de data center em Vinhedos, e Vinhedos já está passando por racionamento de água. Porque, minha população precisa de água, mas esse data center precisa de mais, é ele que está me dando milhões. Então, eu vou ceder a água da população para o data center, por que não? É esse tipo de implicação que a gente precisa, não é o povo que trabalha com texto com medo de perder emprego, não. Emprego, aparentemente, perderemos todos nós em algum momento, sem querer ser pessimista, mas já sendo terrível aqui. Mas se continuar nessa toada, é isso que vai acontecer. A crise da mão de obra é uma crise, sei lá, Domênico de Masi falava disso há muitos anos atrás. Marx falava da crise de mão de obra. Então, assim, esse nem é o nosso maior problema. Nosso maior problema é um belo dia eu vou estar com sede e não vai ter água para beber se a gente continuar nessa toada. Eu sou do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, a região de Seridó, não sou de Natal é a capital. A região de Seridó, que é onde eu cresci e nasci,
É uma região que sofre com falta de água muito, sofre bastante com falta de água, e o Rio Grande do Norte acabou de assinar um contrato com data center. O Ceará assinou um contrato com data center. Eu não preciso, de novo, chover no molhado, falar que o Nordeste tem um problema de crise hídrica, pelo menos nos últimos 100 anos, gravíssimo, do conhecimento de todo mundo. Essa é a prioridade, porque vai dar grana para os estados, porque o imposto sobre não sei o que vai ser altíssimo. Então, eu Isso acho que está melhorando a vida das pessoas, ou a gente não consegue ver ninguém. as mudanças palpáveis, né? Exato, porque É. assim também fica muito nesse discurso do não, porque vai. Quando some empregos, gera outros. Primeiro, já é construção de frase de inteligência artificial, convenhamos. Você jogou no chat GPT essa construção frasal. Segundo, que isso é uma mentira. O que vai acontecer, e não sou eu, Ilana Sapiência, que estou falando, é o Fórum Econômico Mundial, eu acho, que eles têm alguma moral para falar sobre economia, que é 87% dos empregos dos primeiros 10 anos de carreira, não é só do estagiário, não, os primeiros 10 anos de carreira, podem sumir, 87% podem sumir. E aí? Eu não tenho 10 anos de carreira ainda. E tem um outro ponto, né, que eu tava vendo, acho que foi hoje que saiu assim, que quem serão as principais impactadas? As mulheres, porque também tem toda a gama de serviços que geralmente também são prestados por nós. E tem um outro ponto que eu acho muito importante também a gente complexificar o debate, que é o campo em torno das pessoas que usam como companhia ou como terapia. E que eu vejo muitas vezes uma crítica assim, ai, você tem que ser burro, para de ser burro para fazer isso. Nossa, que tipo de pessoa que faz isso? Sabe que tipo de pessoa que faz isso? A pessoa que tá só. Você tá entendendo? Então a gente coloca no indivíduo o peso de resolver a epidemia da solidão. E a solidão, ela não está gerando só esse problema. São infinitos problemas. Então, esse pensamento de ficar aparando, podando galinho, sendo que a raiz está ali, ó, tora gigante, assim, estamos nos sentindo mais sozinhos do que nunca. Não temos recursos humanos à nossa volta, porque todo mundo cedeu, cedo meus direitos, a minha vida, tudo mais para a internet. Toma, leva tudo que eu tenho. E aí a gente vai chegar e vai chamar a pessoa de burra? Eu acho assim, não dá. Não dá. Eu acho que é nosso papel, né, assim, tentar complexificar esse debate e mostrar que o buraco é muito mais embaixo. E eu estou muito interessada também em como vai ser esse tipo de regulação, assim. O que a gente vai exigir, sabe? O que a gente vai exigir como indústria criativa? A Ilana hoje estava contando, eu vi um post de trabalho falando, exigimos que não seja usada inteligência artificial nesse trabalho de forma alguma, com risco de pena, multa e tal. Legal, iniciativas individuais, massa, mas assim, sindicatos e coletivos criativos, a gente tem que ter algum tipo de chamamento. Pode ter campanha com pessoas falsas, pode ter. Se a gente não fizer isso, Gente, é o que a gente vive. E tem Né? eleição esse ano. Eu acho que não vai dar nem para a gente entrar nesse tópico. A gente pode fazer depois um outro episódio, porque assim, talvez esse seja o primeiro episódio que a gente não consiga levantar um pouco a bola da esperança e da construção. A gente vai conseguir, talvez, mas assim, tem eleição agora, esse ano. Então, assim, desespero define. O desespero define. Para a gente tentar encerrar isso aqui, eu acho que a gente podia, todos, não estou falando nós três, não, por favor, você que nos escuta, que é pensar assim, o que tinha que ser proibido? Tinha que ser proibido. E aí, por exemplo, eu vou começar. Eu acho a coisa mais absurda já
inventada a possibilidade de criar pessoas falsas. Eu não esqueço essa analogia que o Yuval Harari falou, que é assim, é proibidíssimo criar dinheiro falso. Cria uma nota falsa para você ver o que acontece com você. Pessoas, tudo bem. Não, e pessoas da nossa bolha já estão compartilhando sei lá, eu nem sei o que é. Foi Laura que me disse esses dias, tipo, ai, a nossa amiga compartilhando um negócio de inteligência artificial que é um homem no mato, não sei o quê. É tudo divertido. A gente tá tão derretido, cérebros tão derretidos, que a gente fica lá, ó. Ai, tô vendo. E é isso. Aí tem um cara asiático que faz coisas de meditação, e aí ele tem milhões de seguidores e vende e-book. É IA. Tipo, assim, parem as máquinas. Tipo, não dá. E não assim, dá pra isso são gente pessoas chegar... com discernimento, com estrada de internet. Imagina quem não tem. Então, se os impactos são grandes aqui, imagina em outros cantos. E não dá pra gente ter um pensamento, então vamos bloquear, vamos denunciar a conta do cara asiático. Gente, não, né? Vamos, não dá. Não tem como você oferecer uma ferramenta e depois falar, assim não, assim não. Assim... Não pode. Isso é tão básico, eu não consigo conceber isso. E vocês, o que é proibido? Eu daria RT nessa tua proibição e eu queria desligar os cabos. Eu acho que devia ser proibido qualquer criação intelectual que se diga autoral recorrer à inteligência artificial. Porque é isso, assim, fora é isso, a gente está emulando vozes, a gente está criando a partir do que já existe. E, sei lá, esses dias eu estava conversando com a minha editora, falou assim, a gente recebe livro aqui, feito por IA. Então parece um grande nada, cheio de palavras que você vai lendo para ver se chega a algum lugar e não chega. Então, assim, se uma editora gigante está recebendo livros por IA, tipo a gente querendo que na internet não esteja o reino da cópia. Mas, assim, se você quer dizer assim, ó, eu escrevi isso aqui, banca que você escreveu, com o seu repertório, com a sua formação, com tudo que você tem para dar. Para de querer bombar de produtividade, encher a internet com um monte de texto que as pessoas não vão ter tempo para ler, e banca, entendeu? Banca que você tem tempo para fazer o que te importa. Eu acho que a principal coisa, assim... Nossa, são tantas preocupações, mas eu acho que em toda e qualquer peça governamental, cara, não dá. Como que você vai convencer a pessoa lá que vende sapato a não usar a IA para criar os anúncios dela, se, tipo, o governo do estado X, só para não citar os estados aqui, porque vem muito na minha cabeça, tá usando para propaganda política. O TSE até fez um esforço, e eu aqui não quero falar mal do TSE, jamais, não me verão criticar as instituições que ainda mantêm o fio de democracia que a gente tem por aqui, mas o TSE fez um ensaio ali sobre inteligência artificial, que eu acho que ainda está muito aquém, está profundamente aquém do TSE, que nos escuta também, que vai contar com a Contente na construção da internet que a gente quer para as eleições, sabe? Tipo, está muito aquém, está profundamente, parece que talvez essa resolução aí funcionasse em uma outra sociedade, né, que a gente tem agora, não funciona mais. Então, eu acho que, primeiro, proibição de toda e qualquer peça mas é uma peça que vai conscientizar. Pague um designer para fazer. Pague uma pessoa de texto para fazer. Pague atores locais, gente local, para ensinar. Porque sempre teve dinheiro para isso, por que agora, justo agora, não tem mais? Então, para onde está indo o dinheiro dessa economia, né? Porque assim... Poxa, a gente não quero nem pensar. Pois é, e assim... Exato, e isso a gente ainda está falando daquilo que é legal, daquilo que está rodando nos perfis oficiais. E gente que vai usar inteligência artificial na campanha paralela para as eleições, que é só o que vai ter. Como que isso vai ser rastreado? Então, primeira coisa é essa, proibir completamente essa produção, pelo menos publicitária, de conteúdo com inteligência artificial por parte do governo. Segunda coisa, tem tirado o meu sono, assim, eu nem tenho filhos, mas o quão fácil ficou montar um bebê de IA.
Ou, se não, pegar fotos de meninas, ou inteligências artificiais, não precisa ir na dark web, num link, não sei o quê, e aprender a programar para fazer. Um monte de inteligência artificial disponível a rodo aí, de graça, que tira a roupa de menina menor de idade, que faz deepfake, deep nude. Então, assim, isso eu acho que já é proibido, só que, óbvio, né? Pelo ECA e tal, pela proteção da imagem do adolescente. Mas a gente tem que proibir dessa inteligência artificial existir. Não era nem para ela existir. Sei lá, sabe? Eu não sei como faz isso também, não tenho as respostas. Eu começo a vendendo aí para os governos e não dando dinheiro, mas não tenho. Mas eu acho que tem gente muito qualificada no Brasil, e aí eu queria abrir um parênteses para falar da galera do ITES do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Pesquisa em Tecnologia, que tem pensado criticamente tecnologia e inteligência artificial no Brasil com foco em democracia, em direitos humanos, há muito tempo. Então, gente, a gente tem produção intelectual e a gente tem especialistas dispostos a ajudar a encontrar esse caminho. Agora, a gente precisa de vontade política. E, além de vontade política, porque nós estamos estudando muito o processo de como regulações são feitas, e tem o ingrediente mágico, que é pressão popular. Então, gente, vamos complexificar esse uso, entendeu? Legal que você usa seu assistente, legal que te ajuda a poupar tempo, mas não esquece essa que outra você parte. vive em sociedade. Entendeu? E vamos trazer isso para conversa. Conversa na internet não pode ser os 10 usos mais legais e eficientes da IA. Não dá. E não dá tempo da gente não ser totalmente radical nos nossos pedidos. E eu acho que é isso que temos para hoje. É isso. Vocês viram hoje o quê? Contenters nervosas, revoltadas. Quiserem mandar sugestão de tema que a gente fale assim, estamos aceitando também, porque precisamos. E conta pra gente como é que tem sido o seu uso, o que é que você quer proibir. Ajuda a gente a espalhar esse episódio, esse podcast. A gente recomeçou no final de 2025. Então, cada vez que você manda esse episódio para uma pessoa, isso ajuda o podcast a ser ouvido. Então, manda para alguém e fala assim, ó, vem se revoltar junto e bora pensar que o mundo pode ser diferente. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Obrigada, gente. Até a próxima.